Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma bomba de água que não usa energia elétrica. Na verdade, pessoal, esse modelo de bomba não usa nenhum tipo de energia. Uma vez que nós colocamos ela a funcionar, ela vai continuar funcionando para sempre. Lembrando, pessoal, que esse é um projeto que não é de minha autoria. Ele é muito difundido em vários canais aí, canais gringos postam direto vários modelos dessas bombas e eu estou trazendo para vocês aqui um dos modelos que eu assisti aí desses canais. Já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder as atualizações e bora para a construção da nossa bomba. Basicamente, os materiais que vamos precisar é apenas um tambor de 200 litros que seja de metal, galera. Não pode ser um tambor de plástico. Eu comprei esse modelo aqui, é um tambor bem resistente e também muito fácil de encontrar. Esse modelo aqui é um modelo de produto químico, então não é aconselhável que a gente coloque aí no nosso tanque de peixe ou qualquer tipo de água para consumo. Geralmente, pessoal, existem desses modelos de tambores que são de óleo de soja, coisas do tipo. Esses são mais aconselháveis de estar comprando. O nosso projeto ele é composto por uma entrada de água e uma saída de água. Eu vou utilizar as próprias tampas aqui do tambor para a gente não estar furando, já que aqui é um lugar bem reforçado, muito mais fácil de estar fazendo a fixação das peças. A saída mais grossa vai ser a saída da água, o ponto que vai tirar a água de dentro do tambor. E essa parte aqui, que é de uma bitola menor, vai ser a entrada da água, é o lugar que vai fazer a sucção. Eu vou estar utilizando um cotovelo de 50 milímetros, porque ele dá certinho aqui no tambor, aqui nessa boca do tambor. E aqui na parte de cima, cabe um tubo de 3/4 também, certinho. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou estar colando esse cotovelo aqui, nesse lugar. Para isso, eu vou utilizar super cola. Galera, só essa dica que eu vou dar aqui agora, vale um like no vídeo e vale que você se inscreva. A gente vai utilizar super cola com cimento. Pessoal, essa daqui é a cola mais resistente que eu já encontrei na face da terra. Além de ser resistente, é instantâneo. Você coloca o cimento e está pronto. Questão de minutos, você já pode utilizar que já ficou duro. É como se você tivesse soldado a peça. É só a gente colocar o cimento, vir colocando a cola e é legal que dê uma mexida também com alguma coisa para que a cola se misture com o cimento. Instantaneamente já vira uma casca, uma coisa dura, como se fizesse parte do metal e da peça. Pode colocar uma quantidade generosa e mexer. E aí a gente vai adicionando aos poucos, cimento aos poucos e cola aos poucos também. Vai pouquinho cimento, pessoal. Também não vai muita cola. Uma outra cola que a gente poderia utilizar aqui é a Durepox. Porém, ela demora um pouquinho mais para secar. Essa daqui é instantânea. E a gente já, rapidamente, a gente já pode utilizar o nosso tambor. Agora eu tenho um tubinho de 3/4 e ele vai nesse lado aqui. Aqui nessa parte quase que dá para a gente rosquear ele aqui no lugar. Ele acaba fazendo a rosca aqui do tambor. É importante que não haja entrada de ar em nenhum ponto. Como tudo aqui é bem vedado, o único lugar que pode entrar ar é aqui ou aqui. Então é muito fácil de resolver esse problema. Colocamos a super cola. Em seguida, colocamos o cimento. E é aquela mesma coisa. Tiramos o excesso aqui, mexemos um pouco. Vem mais uma camada de super cola. A cola ela tem que dissolver o cimento, não é só colocar por cima.
E agora eu vou deixar aqui por alguns minutos para a secagem da cola. Enquanto isso, eu vou montar uma estrutura para nós colocarmos o tambor em cima. Fiz essa pequena estrutura de madeira para colocar o nosso tambor em cima. Poderia ser qualquer outra coisa que desse para colocar ele deitado em cima. Ele precisa ficar deitado. Vou fazer um suporte em madeira para apoiar o tambor ali na nossa mesinha. Vou fazer um risco aqui, tirando o formato do tambor. Olha como ficou o suporte da nossa bomba. Fiz duas peças como aquela ali, que encaixa certinho o tambor. Essas madeiras que eu utilizei são madeiras utilizadas na construção. Peguei tudo de resto de obra e montei aqui o suporte da nossa bomba. Aí galera, que show que ficou! Muito top mesmo. O tambor ficou certinho. E aí nós temos aqui na parte de baixo a saída de água e aqui na parte de cima a entrada de água. Como que esse projeto funciona, pessoal? Nós vamos ter um tubo de 50 milímetros, que é esse tubo aqui, retirando a água do tambor. O tambor ele vai estar cheio, nós vamos encher até a parte de cima e não sobrar nem um pouco de ar aqui dentro. A partir do momento que a gente abrir o registro aqui embaixo, a água que está aqui dentro vai começar a sair. E aí, como essa água vai sair, ela vai gerar uma pressão negativa dentro do tambor, forçando esse tubo de cima a puxar a água lá do nosso lago, ou a água de um reservatório, do que quer que seja. Ela vai ser obrigada a entrar por aqui. Enquanto a água sai aqui, ela puxa aqui, então fica um ciclo contínuo para sempre. Essa água entrando e saindo aqui do tambor. Bora lá, galera, fazer o teste. Vamos ver então se isso daqui funciona ou não. Deixa aí nos comentários o que você acha. Essa bomba vai funcionar ou não vai funcionar? Bora lá. Bomba aqui no lugar e ficou desse jeito aqui. Essa parte é a entrada de água. Essa mangueira amarela, ela vai ser colocada aqui dentro do lago. Podem ver ó, que a ponta dela já está aqui. Inclusive, o tambor já está cheio até a tampa. A água está até voltando para cá. Ó. E esse tubo de 50 é o tubo que vai ser a saída da água. A ponta dele está aqui e eu deixei aqui um registro para a gente estar abrindo e colocando a nossa bomba funcionar. É vir aqui e abrir o registro. A nossa bomba tem que começar a funcionar. A água tem que ser puxada por aquela mangueira e sair por essa aqui. E isso nunca mais pode parar de acontecer. Eu vou abrir agora o registro e vamos ver se a nossa bomba vai funcionar ou não. Abri aqui o registro, pessoal. E não saiu água. Não há entrada de água por aqui, ó. Vamos ver se eu tirar essa parte daqui. Vamos ver o que acontece. Colocando de volta, ó. A água está saindo lá, porque houve uma entrada de ar aqui. Ó, tirei aqui a ponta da mangueira do lago. E mesmo assim a água não está saindo lá. Vou tirar de novo, pessoal. Tirei. Coloquei de novo. Podem ver que a água já parou de sair mais uma vez. E o pouquinho que está saindo ali é o restante do ar que tinha ficado dentro do tambor. Como era de se esperar, nosso projeto não funcionou. Nossa bomba de água, ó, não funciona. E essa ideia é uma ideia muito divulgada aqui na internet. Muita gente tem postado esses modelos de bomba e muita gente diz que funciona. Porém, pessoal, não funciona. Energia não se cria do nada. A energia nós transformamos. Por exemplo, nas hidrelétricas nós transformamos a energia potencial gravitacional da água, aquela queda da água, nós transformamos em movimento, uma energia cinética, movimento. Depois nós transformamos a energia em energia elétrica. E essa energia elétrica pode ser transformada em calor, pode ser transformada em um movimento de um motor.
e etc. É assim que tudo funciona em nosso planeta. Por isso, pessoal, eu vim aqui no quadro para explicar para vocês, para não ficar mais nenhuma dúvida, já que eu tenho recebido um monte de vídeo. Eu tenho aqui no canal um outro vídeo que eu postei já faz algum tempo e eu recebo todos os dias, pessoal. Mas é todos os dias comentários de muita gente que diz que funciona. E é esse mesmo modelo aqui que eu desenhei aqui para vocês, esse mesmo modelo que nós fizemos hoje. Porém, não tem como funcionar, a menos que você seja o Harry Potter e consiga fazer mágica. Fora isso, não vai funcionar. Que a maioria dos gringos tem postado na internet e eles vão modificando algumas coisas. Eles fazem um vídeo hoje com uma coisa, aí eles postam na outra semana com outra coisa. É o mesmo modelo de bomba, só que com detalhes diferentes para ir ganhando views. Somente para isso, views, enganando as pessoas. Porque depois a pessoa vai lá comprar um tambor desse aqui, igual eu paguei R$50 no tambor, lógico, para gravar para vocês. Mas se você compra um tambor desse, você ia jogar R$50 fora. Ou mais caro às vezes, não sei na sua região quanto é. Mas o que seria a ideia aqui geral do negócio? A ideia seria gerar uma pressão negativa dentro do tambor, com a saída da água aqui na parte de baixo. Ou seja, se eu tenho água saindo por aqui, consequentemente o tambor estava cheio de água, essa água vai começar a baixar, gera uma pressão negativa dentro, realmente isso acontece, gera sim uma pressão negativa, porque se eu tenho líquido saindo aqui, aqui vai ter uma pressão negativa. E aí, essa pressão negativa vai sugar a água. Finge que isso daqui é meu lago. Essa pressão aqui vai sugar a água daqui e vai trazer para cá, que vai descer para cá, e isso vai ficar para o resto da vida assim. Porém, pessoal, o que acontece? Chega um momento que essa pressão que está aqui, ela se iguala com a pressão que está do lado de fora. Então, por exemplo, se o meu lago está aqui, o máximo que essa pressão vai conseguir chegar é com a água nesse nível aqui, ó. No máximo do máximo. Ou seja, ela até vai conseguir sugar um pouquinho da água aqui no cano, mas é o máximo. Essa água ela nunca vai chegar aqui em cima, porque a partir do momento que a pressão ela for igual, a água para de sair aqui. Ela não consegue mais sair aqui, como vocês viram lá. Quando a gente tira a mangueira aqui da ponta, o ar entra, a pressão atmosférica ela está empurrando tudo contra o solo. O planeta ele está sendo todo amassado dessa forma. Então nós temos pressão atmosférica toda nesse sentido aqui, ó. E o que acontece? Da mesma forma que a pressão atmosférica está aqui na ponta desse cano, gerando pressão aqui, nós temos pressão sendo gerada aqui também. Na saída, também está sendo empurrado aqui. E aí, tudo isso aqui é comprimido. Ou seja, a água que está aqui dentro vai parar de sair. A única forma disso aqui funcionar, quando o pessoal posta esses vídeos, ou eles deixam isso funcionando até a água do tambor acabar, aí você grava o vídeo até esse momento, que é o que eu tenho percebido. Eles vão lá, montam um projeto assim, aí o tambor fica saindo água, porque tinha água dentro. Em algum ponto aqui tem um furo, né, para que essa pressão seja aliviada e a água possa sair. Ou tem uma bomba aqui na ponta, uma bomba de água bombeando essa água para dentro. Ou você está trabalhando com um sifão. Muita gente tem falado para mim, mas você está fazendo errado, você está fazendo errado. Mas, galera, pode ser um sifão. Se esse cano aqui, presta atenção, eu já vi vídeo de canal gringo desse jeito. Se esse cano aqui está para baixo do nível da água, que eu estou bombeando, teoricamente, porque uma bomba de água, para ser uma bomba de água, ela tem que elevar a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Você tirar daqui para trazer para cá, não seria bem uma bomba de água. E também, então, galera, o que o pessoal faz? Coloca o tambor, aí eles têm lá um lago, e aí aqui eu tenho um desnível, e aí essa mangueira ela vem para cá. Quando isso acontece, aí o tambor vai sugar água daqui. Porque, veja, eu tenho aqui água nessa altura e eu tenho água nessa altura. Então, nós temos um desnível, a água ela vai descer. Tudo no nosso planeta tende a descer. Tudo. A água ela vai buscar o ponto mais baixo e o tambor não vai servir para nada. Ele só está sendo aqui um sifão, está ajudando aqui o sifão. Ou então ele está ajudando a começar a sifonar a água. Por exemplo, eu tenho água parada aqui. Eu não preciso ir lá sugar a mangueira, por exemplo, para que a água comece a descer.
Eu já tenho um reservatório aqui, quando eu abro e registro, esse peso de água que está aqui desce e aí suga aqui. Mas aí nós temos um sifão, não é uma bomba de água. Um outro tipo de questionamento que eu tenho recebido é sobre vasos comunicantes. Muita gente fala para mim, pesquisa sobre vasos comunicantes, tem muito a ver com essa bomba. Não funcionou porque você está ignorando a lei dos vasos comunicantes. Pessoal, isso é lá do século XVII, criado por Pascal. Basicamente, seria um recipiente com dimensões diferentes, ou seja, eu tenho aqui um tubo mais fino, um tubo mais largo, eu tenho um tubo aqui curvo. E ele diz o seguinte, um líquido que esteja na mesma pressão, ele vai sempre ter a mesma altura aqui. Ele sempre terá a mesma altura, independente se aqui é curvo, se aqui é mais largo, se aqui é mais fino. Isso acontece com a água. Se eu tenho um líquido aqui que tem a mesma densidade, lembrando, o líquido ele tem que ter a mesma densidade. Ele sempre vai ter a mesma altura aqui, ó. Não vai mudar. Mesmo que aqui é mais largo e aqui é mais fino, ele vai sempre se nivelar. Se eu tenho aqui um líquido com uma densidade diferente da densidade da água, aí sim eu teria uma diferença. Se eu adicionasse aqui um óleo de soja, por exemplo, que a densidade é diferente da densidade da água, com certeza, aqui nesse ponto, ele se elevaria com relação ao restante dos recipientes. Uma outra coisa que eu tenho recebido muito comentário, uma chuva de comentário desde quando eu postei aquele vídeo, é com relação à bomba carneiro. Galera, o que é a bomba carneiro? Eu sei que tem muita gente que já sabe, mas eu vou dar uma explicada breve para vocês. Imagine que eu tenho aqui um reservatório de água, e eu tenho uma tubulação descendo aqui, e eu tenho a minha bombinha carneiro aqui. Como que ela funciona? Ela trabalha utilizando o golpe de Ariete. Mas o que seria isso? Aqui nós estamos utilizando a energia potencial gravitacional da água. Nós temos a água descendo aqui, com uma velocidade, com um peso, já que aqui eu tenho um nível mais alto do que o nível de baixo. Quando essa água chega aqui, ela encontra uma válvula aberta. Essa válvula aqui da ponta, ela está aberta. Porém, em um determinado momento, essa válvula aqui se fecha, interrompendo o fluxo que tinha, um fluxo constante de água aqui, vai ser interrompido. Nesse momento, como a água não tem mais para onde ir, ela volta no sentido oposto. Agora ela volta para cá. Fazendo isso, ela encontra o fluxo que continuava vindo aqui, descendo. E aí esses dois fluxos de água se chocam aqui, bem nesse momento aqui, ó. Como não tem para onde sair, ela sobe. E aqui a gente tem uma válvula. Ela sobe para cá e passa da válvula, acumulando uma pressão. Aqui é chamado câmara de pressão. E aqui nós temos uma mangueira que leva essa água para um ponto bem mais alto que esse ponto aqui. Por isso, golpe de Ariete. Realmente acontece um golpe aqui dentro. Tem muitas pessoas que ainda chamam essa bomba de bomba martelo, porque o modelo de metal parece que tem alguém martelando. Fica sempre aquele barulho de martelo mesmo batendo. Por quê? É o golpe que dá aqui dentro da bomba. Esse modelo, sim, funciona, é muito bom. Se eu tivesse um córrego, com certeza eu faria uma bomba carneiro para eu utilizar. Imagina uma bomba dessa aqui, 24 horas por dia trabalhando, teria água suficiente para usar para qualquer coisa. Sem contar que a gente pode colocar vários modelos desse aqui. Porém, não é o que acontece para todo mundo, já que água corrente, nascente, mina, córrego, não é todo mundo que tem. Geralmente são pessoas que têm sítio, que têm chácaras, que estão em beira de rio e etc. Por isso que essa ideia da bomba que funciona apenas com a força da gravidade é tão encantadora. Por quê? A gente consegue resolver um problema de bombear água, por exemplo. Um monte de gente manda mensagem para mim aqui no canal e fala, será que eu consigo puxar de um poço 20 metros de altura, 30 metros de altura? Galera, não tem como, infelizmente. Se você ainda tem alguma dúvida com relação a qualquer coisa que funcione sem utilizar nenhum tipo de energia, não estou falando de energia elétrica, sem utilizar nenhum tipo de energia, pesquise sobre a lei da conservação da energia.
que diz que nada, nenhum tipo de energia pode ser criado e nem destruído, apenas transformado. Ou seja, nós conseguimos transformar a energia térmica em movimento, a energia cinética em energia elétrica, nós conseguimos transformar todos os tipos de energia, nós transformamos em alguma outra coisa. Nós não conseguimos destruí-la e nem criar uma energia nova. Quando a gente está dirigindo o nosso carro, que a gente pisa no freio, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a energia que aquela roda tinha, o disco de freio do carro está girando ali em alta velocidade. Quando você pisa no freio, a pastilha de freio amassa o disco. A gente está transformando o quê? Aquela energia, aquele movimento da roda em energia térmica. O que o motor do carro está fazendo? Ele está pegando o combustível do tanque do carro, está transformando em calor. Os motores dos carros hoje, lógico, nós já temos aí uma conversão para carro elétrico, uma coisa que aqui no Brasil ainda demora, né? Mas, basicamente, nós temos motores térmicos, motores que queimam combustível fóssil para gerar calor e aí gerar movimento. Galera, veja como tudo é uma transformação. Nós queimamos o combustível, geramos calor. Do calor geramos movimento. As rodas estão movimentando. Pisamos no freio para desacelerar, perdemos movimento e geramos calor nas pastilhas de freio. Tudo é transformação de energia. Então não existe essa de, isso aqui funciona sem energia. Eu tenho um gerador de energia, como que o pessoal chama? Gerador de energia infinito. Pelo amor de Deus. Esses dias eu recebi um comentário, e a pessoa falou para mim, lá no comentário, se eu conseguir achar, eu vou colocar aqui. Você não soube fazer esse projeto porque é igual ao projeto da energia infinita. Basta saber colocar as posições dos ímãs. Eu fico pensando, gente, quantos cientistas tem no planeta Terra? Quanta coisa. Você já parou para pensar a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje? Você acha que o cara que desenvolveu a energia infinita, você acha que esse cara não seria trilionário? Seria dono de tudo que você imagina? Você acha que não tem uma pessoa que seria louco para descobrir uma forma de energia infinita? O problema é que a gente tem muita conspiração atrás de tudo. Muita conspiração. Mataram alguém que descobriu. Por que essa ideia de energia infinita ela é uma coisa inconcebível? Porque a gente tem perdas em tudo. Todo tipo de energia que a gente transforma, nós temos perda. Porque as coisas elas não são perfeitas. Existe o atrito, existe o efeito Joule. Quando a gente tem, por exemplo, o aquecimento de um fio elétrico, a gente está perdendo parte da energia naquele aquecimento. Então, as coisas não são perfeitas. Por isso que não tem como existir a energia infinita. Então, galera, espero que tenha dado para entender a concepção desse modelo de bomba e que as pessoas que ainda acreditam que se um dia assistir um vídeo de um gringo lá, que geralmente eles postam e funciona, né? Para eles funciona, né? Que você tenha em mente que isso nunca vai funcionar e nem perca seu tempo reproduzindo. É por isso que eu gravo o vídeo aqui e mostro para vocês que não funciona, para que vocês já não percam o seu tempo comprando material para estar montando esses projetos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aqui no canal, já se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, sugere conteúdo aqui para o canal e deixa seu comentário, porque eu respondo todo mundo e adoro conversar, debater com gente inteligente, que o público aqui do meu canal é muito inteligente, tem, nossa, muita gente muito top mesmo. Obrigado pela sua presença, um grande abraço e até o próximo vídeo.